Olá, queridos! Vamos agora começar a nossa segunda aula, tá bom? E bem, o nosso estudo hoje será da página 90, tá certo? Na página 90 tem essa charge que já fizemos na nossa aula de segunda-feira, né? Que foi a interpretação dessa charge, que é o nosso Conhecendo o Texto. Mas hoje vamos fazer a leitura e conhecer um pouco sobre o assunto de numerais, tá certo? Falando em numerais, o que é que passa na nossa cabeça quando falamos essa palavra? Numerais. Nos lembra números, não é isso? Bem, e o nosso estudo é sobre isso, números. Sim, na matéria de português vamos falar sobre números, mas não de trabalhar com esses números, mas as palavras, né, que falamos quando dizemos algum número. O número 1. A palavra ela é escrita com as letras U e M. Agora, se eu falar primeiro, eu ainda tenho o número 1, só que ele significa um número ordinal, né? O que identifica uma ordem. Eu fui a primeira a sair da sala, então eu fui a primeira pessoa que saiu dali. Eu fui a número 1 a sair dali. Então, isso significa um número ordinal, tá certo? E quando eu falo, eu preciso do dobro de balas que Pedro comprou. Estou dizendo que eu quero uma determinada quantidade, só que ela é o dobro, né? Ela é 2 vezes mais. Então, aí eu falo sobre palavras múltiplas, tá certo? Porque eu estou multiplicando uma quantidade por 2, por 3, por 4 e assim por diante, tá certo? E existe também as palavras que são as nossas frações. 1/4, 1/2, 1/3, 4/5. Tá vendo? São palavras que a gente usa, mas para identificar números, tá bom? E o nosso estudo sobre os numerais é sobre isso, da gente identificar essas palavras e saber de que classe elas estão classificadas. Deu para entender? Bem, então aí na nossa página 91, ele mostra bem o que eu acabei de falar, né? Sobre as nossas palavras cardinais, que é o número ele sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mil. É a escrita por extenso desse número. 8. O-I-T-O. 8. É uma palavra, só que ela é classificada como uma palavra cardinal. Tá certo? Pronto. Temos os nossos números ordinários. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo e assim por diante. Que classifica uma ordem, né? Uma determinada ordem que a gente está seguindo. Pedro chegou em primeiro na escola. Rafael conseguiu o 4 em 1000. Isso identifica, né, os nossos números ordinais. Temos aí os multiplicativos, que é uma quantidade que multiplica outra coisa. Eu quero o triplo de balas de Rafael. Então, eu quero aquela quantidade de balas, só que ela multiplicada por 3 vezes, tá certo? E também temos aí as palavras fracionadas, que a gente está estudando lá na nossa matéria de matemática, que são os números em frações, quando a gente tem uma coisinha inteira e a gente divide ela. É muito usado essas quantidades em receitas, tá certo? Preciso, para fazer o meu bolo, 1/2 de farinha ou 1/4 de achocolatado. Então, aquele potinho, eu vou identificar onde é que me mostra 1/4 dele e vou colocar na minha receita, tá certo? Então, a gente usa muito essas palavras, né, no nosso dia a dia para classificar alguma coisa a partir de um número. Como eu dei exemplos a vocês. Quando eu quero falar um número, uma quantidade exata de alguma coisa, quando eu quero classificar alguma ordem, quando eu quero multiplicar alguma coisa e eu preciso de o dobro, o triplo, né, de alguma coisa, e as frações que são muito utilizadas em receitas, em coisas que a gente precisa dividir uma coisa que ela está inteira. Então, são assim que estudamos os numerais. Existe uma tabelazinha aí com os números cardinais, ordinais, tá certo? Outra tabela mostrando os cardinais,
os multiplicativos, os fracionários, tá certo? E aí tem a nossa atividade na página 92, que é para conseguirmos fixar esse conteúdo na nossa cabecinha, tá certo, pessoal? E quais são essas perguntas? São 4 perguntas. A primeira, você vai ler as frases e vai sublinhar os numerais com a palavra que identifica algum número. E depois você vai classificar se ela é do grupo cardinais, ordinais, fracionários ou múltiplos, tá certo? Ou multiplicativos. Na segunda questão, você vai escrever a ordem por extenso, né? Essas ordenzinhas aqui, tem o número 45 com aquela bolinha, tá certo? E vocês vão identificar, vocês vão fazer a leitura da palavra, tá certo? E vão escrever por extenso. Por isso que eu falei só como é o número que tá aí. Não falei qual a colocação ordinal dele, que isso fica para vocês. Nossa terceira questão é: escreva em forma de numeral os números indicados em parênteses. Então, vocês vão escrever por extenso também. Aí, no primeiro, tem um número, né? O número que é 2 e 8. Que número é esse? Você vai escrever por extenso. E a quarta questão, vocês vão classificar os números, os numerais, de acordo com a legenda. Aí tem os números cardinal, ordinal, multiplicativo e fracionário. Então, vocês vão escrever C para cardinal, O para ordinário, M para multiplicativo e F para fracionário. Então, vocês vão identificar a partir da escrita de cada palavrinha aí. São 4 questões bem simples, coisas que vocês já fazem há muito tempo lá na nossa matéria de matemática, mas vamos fazer agora na de português, porque estamos falando da forma escrita de cada palavra. Bom, como escrevemos cada uma dessas palavrinhas, tá bom, pessoal? Então, bons estudos para vocês, aguardo a atividade concluída, tá bom? E espero que vocês tenham conseguido compreender o máximo, tá? Mas qualquer dúvida que tiver, vocês podem me perguntar. Me procurem, que eu mando um áudio, faço um vídeo, tento de alguma forma tirar a dúvida de vocês. Então, aguardo ansiosamente as mensagens de vocês, um cheiro para cada um e até a próxima aula de amanhã. Mais tarde teremos a nossa videoconferência, tá bom? Cheiro, pessoal!